E claro que está aqui em Porto Alegre, a gente já tinha até uma definição, porque nós do PSOL, junto com a Fundação Lauro Campos, nós estabelecemos um grupo, do qual eu faço parte também, junto com o Milton Temer, para discutirmos os projetos da administração municipal. A deputada Luciana Genro é um orgulho para nós do PSOL, a sua competência, a sua honestidade, a sua disciplina, a sua capacidade de trabalho. É uma mulher absolutamente preparada para estar à frente da gestão administrativa municipal, tem toda a sensibilidade e a competência que é necessária para discutir um programa de governo, tem, para orgulho de todos nós, tem estabelecido várias reuniões com as comunidades locais, na cidade de Porto Alegre, tanto com intelectuais que produzem conhecimento, independente de serem filiados, militantes ou amigos do PSOL, porque tem muita gente que tem produzido conhecimento alternativo e propostas importantes para a administração municipal, seja na área de políticas públicas, na dinamização da economia local, na geração de emprego e renda, seja na área da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social. A cidade de Porto Alegre precisa de que esteja à frente da prefeitura municipal uma mulher de luta, competente, corajosa, honesta, disciplinada, capaz de gerenciar administrativamente os destinos da prefeitura. Do ponto de vista do programa nacional nosso, é de fundamental importância que nós nos comprometamos e estabeleçamos um processo de auditoria, de auditagem e de publicização desses resultados, como manda a Constituição do país, em relação a auditorias dos contratos, das execuções orçamentárias, das dívidas, enfim, das questões financeiras, fiscais, tributárias e orçamentárias das prefeituras. Estabelecer na gestão administrativa mecanismos de monitoramento, controle, fiscalização, com o aumento da participação da sociedade de uma forma geral, monitorando as ações da prefeitura, são dois mecanismos muito importantes para minimizar o risco dos crimes contra a administração pública, mais conhecidos como o conceito mais degenerado mesmo da corrupção. É uma alegria, um momento muito precioso da nossa vida partidária, onde nós estaremos disputando a primeira eleição municipal do PSOL. Vai ser uma eleição muito difícil, nós reconhecemos. O PSOL, como eu digo sempre, apesar de ter amigos, simpatizantes e pessoas queridas, maravilhosas, que nos respeitam profundamente, além da nossa militância, nós reconhecemos humildemente que o PSOL ainda é uma estrutura partidária pequena, não é um partido nanico, porque tem partido grande que é nanico moral, mas é uma estrutura partidária que dificilmente nós vamos dizer ao Brasil que vamos disputar as eleições em 5.563 municípios brasileiros, num país de dimensões continentais como o Brasil. Isso não. Mas disputar as eleições em todas as capitais, em alguns municípios, e algumas dessas disputas serão consideradas prioridades, e no caso da direção nacional será definido que Porto Alegre, a disputa, a tarefa, que a nossa querida deputada Luciana Genro irá cumprir nesse momento, ela passa a ser não apenas uma prioridade estabelecida pela direção regional, que a gente está aqui com o nosso presidente do diretório regional e com os dirigentes do diretório municipal, mas ela passa a ser uma prioridade da direção nacional do partido. Para mim é uma grande responsabilidade essa tarefa, de ser uma prioridade a nossa campanha aqui em Porto Alegre. Nós entramos nessa disputa com a convicção de que Porto Alegre, que já foi vanguarda em outros momentos da história política do nosso país, será novamente. E que Porto Alegre está madura para escolher um governo do PSOL. E que o PSOL tem plenas condições de governar Porto Alegre. E que a nossa candidatura e a nossa postura política aqui em Porto Alegre
é uma postura de absoluta coerência com a nossa história e com a nossa trajetória. A nossa candidatura não está em leilão, como algumas por aí estão, tá? Que buscam alianças com partidos, independente do programa, independente da posição política que ocupam no cenário nacional, independente do que fizeram ou do que fazem nos governos que participam, tá? A nossa candidatura ela tem um perfil político claro, né? de oposição de esquerda ao governo Lula, Ieda e Fogaça, e a nossa construção de aliança é uma construção baseada nesse perfil. Por isso, além da frente de esquerda, que já esteve conosco na eleição presidencial, nós estamos buscando no PV de Porto Alegre um aliado, porque temos a convicção de que o PV aqui em Porto Alegre é um partido que tem acordos programáticos conosco. Não foi casual que eles apoiaram publicamente a Heloísa na eleição presidencial. E foi a partir desse momento que a gente começou a construir esse diálogo com o PV. Essa decisão sobre a aliança, tanto da nossa parte como da parte deles, ainda será tomada nas devidas instâncias. Mas já há na direção do partido uma maioria favorável a essa aliança, tá? Que começou a ser construída nesse momento em que o PV apoiou a Heloísa e começou a ser construída também ao longo dessa campanha que nós fizemos durante o ano contra a corrupção. Porque o PV foi o único partido que nos acompanhou aqui em Porto Alegre na campanha pela cassação do Renan, nos abaixo-assinados, nos atos, né? Recentemente fizemos um ato importante também contra a Aracruz, puxado pelo PV, onde o pessoal também apoiou. Então, nessa construção de um perfil político, programático, a gente está buscando essa aliança. E, particularmente em relação a esse tema da auditoria que a Heloísa tocou, que é uma definição programática nacional que a Heloísa está apresentando ao partido numa resposta a essas denúncias de corrupção que estão tomando conta do país cada vez mais, né? E os gaúchos aí estão vendo isso acontecer de uma forma mais aguda nos últimos dias. Particularmente eu fui fazer uma busca na Prefeitura de Porto Alegre para ver como que isso funciona dentro da Prefeitura, tá? E, de fato, existe um mecanismo de auditoria interna na Prefeitura que já existia antes, mas que foi reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigou todas as prefeituras a terem esse mecanismo de auditoria. Busquei os relatórios diagnósticos das auditorias realizadas no ano de 2005. E eles estão todos aqui na internet, tem o número, tem a descrição do que foi analisado, mas eles são inacessíveis ao público. Tá? Nós entramos em contato com o departamento da auditoria da Prefeitura de Porto Alegre e eles nos responderam que esses documentos não são públicos, eles estão apenas à disposição do Tribunal de Contas. São entregues ao prefeito, ao secretário que responde pela área que foi auditada, mas a sociedade não tem o direito de fiscalizar se os resultados dessa auditoria estão sendo, de alguma maneira, cumpridos, né? Se as irregularidades detectadas, os problemas detectados estão sendo sanados pelo governo. Só reforçou a importância para nós de que não só sejam feitas essas auditorias, mas que elas sejam públicas, para que haja um controle da sociedade a respeito de todos os atos administrativos do governo, né, municipal, que nós vemos aí com o escândalo do Projovem, está sendo também alvo de falcatruas bastante graves, né, particularmente num setor tão importante que é o de formação profissional da juventude. Nós estamos convencidos que nós podemos ganhar a eleição em Porto Alegre. Nós estamos convencidos que nós podemos ganhar. E nós vamos fazer uma campanha para ganhar.